No vídeo de hoje, a tarde histórica em São Januário, a goleada do Criciúma para cima do Vasco, a turbulenta saída de Ramon Dias, os 120 milhões que o Vasco investiu na janela, que viraram até agora nada. O mês entre o Campeonato Carioca e a estreia do Campeonato Brasileiro, que não serviu para nada. O mês de treino, o mês inteiro de preparação. A janela consciente, inteligente, racional do Criciúma. E o vídeo de hoje também vai falar de Bahia e Grêmio. A fúria de Renato Gaúcho contra a arbitragem. E a imagem que também é histórica da saída do Renato e dos reservas do banco, antes mesmo de o jogo terminar. Que sábado, hein? Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente rumo a 180 mil inscritos por aqui. Bom, hoje, Corinthians e Fluminense, Itaquera, Timão pressionado, Fluminense também, por razões diferentes. Eu já larguei o empate aí, vamos que vamos. Vai lá no Aposta Ganha fazer a sua fezinha, meu link tá no primeiro comentário desse vídeo, jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. Segundo recado, semana que vem, mais uma live da Paola Colaro para você que quer vender pela internet, para você que quer aprender as ferramentas, as estratégias de como fazer um caixa em poucos dias, vendendo sem criar conteúdo, sem aparecer. É possível? É. Ela vai fazer uma nova live sobre isso, para mais gente acompanhar, e eu vou participar na semana que vem. Quer saber os detalhes? Entra no grupo, link na descrição do vídeo, grupo só para os interessados em participar, tá bom? Lá a gente passa todos os detalhes, data, local da live, horário, tudo bonitinho. Link do grupo na descrição do vídeo. Bom, vou começar com a goleada do Vasco e o assunto arbitragem, Renato, vai ficar para o final. A dona CBF tem coisa para explicar, hein? A dona CBF, sobre Bahia e Grêmio, tem coisa para explicar. Não tá cheirando bem. E olha que aqui está um cara que é muito cuidadoso, e vocês sabem, e às vezes tomo porrada por isso, tomo pedrada por isso, porque sou muito cuidadoso nos termos, nas expressões, nas suspeitas, nas acusações e tal. Mas tá cheirando estranho isso aí. Você vai entender daqui a pouco quando a gente chegar nesse assunto. Primeiro vamos falar do Vasco aqui. 120 milhões, hein? Seu Alexandre Matos foi embora. 120 milhões ele torrou na janela. Pra quê? Pra gente ver esse nível de futebol? É esse o elenco que eu acho que o Vasco acha suficiente, ou quem montou, quem pariu essa ideia, acha suficiente para suportar uma primeira metade do Campeonato Brasileiro? Porque agora não tem jeito, agora é só julho. Até lá, meu amigo, até acabar o primeiro turno, é isso aí. E isso aí produziu 3 pontos somados em 12 disputados. 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. O maior vexame do Vasco nos últimos tempos. A pior derrota do Vasco como mandante. Então, tá de parabéns todo mundo, tá? Que gastou esses 120 milhões pra gente ver isso aí. Tá de parabéns um clube que teve um mês, dia 17 de março ele é eliminado pelo Nova Iguaçu do estadual. Dia 14 de abril ele estreia no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Um mês de preparação para o Campeonato Brasileiro para apresentar esse nível de futebol que apresentou nas primeiras 4 rodadas do campeonato. Um mês. E aí nós temos que falar também de Ramon Dias. Porque, com todo respeito, eu sei que o Ramon Dias pediu reforços que não chegaram. Eu sei que algumas contratações contrariaram o Ramon Dias. Eu sei que ele não é o maior culpado, mas ele é um dos culpados. Ele tomou algumas decisões muito questionáveis. Ele não conseguiu, ao longo de um mês, resolver os enormes espaços entre os setores do Vasco, principalmente entre o meio-campo e o ataque. É um latifúndio, é um buraco, é uma via dutra entre o setor de meio-campo e o setor de ataque do Vasco. E também há buracos entre a defesa e o meio-campo. Então, são buracos, são crateras entre vários setores do time. Ok, você pediu reforços, a janela não foi tão boa, gastaram mal, história do treinador, mas ele tem a responsabilidade de atenuar. Ok, né? É o que me deram para trabalhar? Eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Além disso, essa história de River Plate, essa história de falar com o jornalista, não, se me ligarem eu vou pedir os 4 jogadores, estando empregado no Vasco,
Numa semana de jogo importante do Campeonato Brasileiro, vocês vão me desculpar, gostando ou não gostando do Ramon Dias, isso não é legal. Achando ele o menos culpado ou não, entendendo que ruim com ele, pior sem ele, discordando da demissão ou não, não é legal. Então cada um errou um pouquinho nessa história, inclusive o seu Ramon Dias. Aliás, a história da demissão está muito mal contada, e eu vou chegar lá no final da análise. Mas para falar do que foi o jogo, o Vasco, amigo, viu a vida passar. Verdade é essa. Se você pegar depois, o primeiro tempo tem a chance do Payet claríssima, daquelas que não dá para perder, e o pênalti que o Verratti perde. Na verdade, o Gustavo, vale pontuar isso aqui, o goleiro do Criciúma, já é o 6º pênalti que ele defende no ano. Ali, meu amigo, apesar do primeiro tempo do Vasco ter sido complicado, você vai pro intervalo 1-1, São Januário lotado, é outra atmosfera, é outro jogo. Aí você vai pro intervalo baqueado, porque perdeu o pênalti, volta, toma um gol com 3 minutos, toma outro gol 5 minutos depois, acabou o jogo. O quarto gol do Vasco, o quarto gol do Criciúma, depois da cobrança do escanteio, todo mundo parado olhando, o Vasco largou o jogo, galera. Acabou, 3-0, dane-se. E você não pode fazer isso. 3-0 não vai dar para buscar? Realmente não vai dar mais para buscar. Mas vamos terminar com o mínimo de dignidade o jogo? Não, o Vasco largou o jogo. E aí no escanteio fica todo mundo olhando, 4-0, já poderia ter saído 5 minutos depois, porque aí o time ficou exposto, mais aberto, mais vulnerável, com menos pegada. E o 4-0 ficou até um pouquinho barato, podia ser um pouquinho pior, dada a apatia total do Vasco, a partir de determinado momento do jogo. Não pode, é o Vasco. Esse tipo de coisa não pode se normalizar no Vasco. E, infelizmente, nos últimos anos, o Vasco tem sido esse clube que coleciona derrotas duras. Aliás, pega o que foi o 2024 do Vasco. E aí não dá para tirar o seu Ramon Dias da equação. O Vasco, esse ano, tomou vareio de bola do Água Santa dentro de casa. E não foi eliminado da Copa do Brasil por um detalhe. O Vasco, esse ano, tomou totó de bola do Nova Iguaçu. Ok, um clube, né, sem dúvida, um time muito bem treinado lá pelo Carlos, do Campeonato Carioca, um trabalho muito bacana, foi pra final, encarou os grandes, né, encarou bem. Mas, porra, é o Vasco. É o Vasco. 200 pau gastaram nesse elenco aí, galera. É o Vasco. Então tomou totó do Água Santa, totó do Nova Iguaçu, totó do Criciúma em 4 meses de temporada. E o que vai ser do confronto contra o Fortaleza na Copa do Brasil? É pro torcedor do Vasco ficar apavorado. O Vasco toma 4-0 do Criciúma em casa, o Fortaleza mete 4 do Boca, é verdade, não era o Boca todo titular, mas... E o próximo jogo é Fortaleza e Vasco, Copa do Brasil. Deus do céu, é pra rezar, acender uma vela, fazer uma oração, fazer um terço, se ajoelhar no chão, porque fazer um jejum, porque, porra, o que vai acontecer? E aí nós vamos falar da demissão do senhor Ramon Dias. Então, no campo foi um fiasco, foi uma tragédia. Preciso ressaltar aqui o papel do torcedor do Vasco ontem, muito digno, muito correto, tirando um ou outro que jogou uma lata, jogou um copo, mas pô, você tem lá 20 mil torcedores, você tem 2, 3 que fizeram isso. A esmagadora maioria do torcedor protestou de forma ordeira, pacífica, inteligente, irônica. A ironia é uma ferramenta inteligente quando bem utilizada. Começaram a aplaudir o Criciúma depois do 4º gol, ironicamente. Teve ataque do Criciúma que quase resultou no 5º gol e a torcida começou a gritar em tom de deboche. O torcedor do Vasco não deu argumentos para quem quer interditar São Januário qualquer espirro. Espirrou, saúde, interdita São Januário. Tem uma galera que é assim. Não, São Januário é muito violento. Aconteceu uma briga no Campeonato Húngaro. Interdita São Januário. Tem uma galera que é assim. A gente sabe. Extremamente preconceituosa, né? Casuística, oportunista, tem um monte. Então o torcedor do Vasco não deu margem para essa galera ontem. Protestou de maneira inteligente em São Januário. O torcedor do Vasco está cansado. E a verdade é essa, e tem que estar mesmo. Não pode ser normalizado. Isso não pode ser a rotina de um clube da grandeza, da expressão, do tamanho do Vasco. A 777, meu amigo, perdidinha. Completamente perdidinha. E aí nós temos que falar do episódio da saída do Ramon Dias. 12 minutos depois do jogo, o Vasco publica nas suas redes sociais um comunicado que é vago, um comunicado que diz, imediatamente após o jogo, o Ramon Dias não é mais o técnico do Vasco. Ele foi demitido ou pediu demissão? O comunicado não diz. 12 minutos depois do jogo. Aí, depois desse comunicado publicado no X, no Twitter,
foram ouvir o Ramon, o Emiliano Dias. Aí o Emiliano fala, pô, uma pena, né? Uma lástima terminar assim, ser demitido pelo Twitter. Ou seja, dando a entender que eles não pediram demissão, o Vasco mandou embora. Só que o Vasco no comunicado não disse nem que sim, nem que não, só disse que o cara saiu, o cara não é mais o técnico. Desculpa, uma pausa aqui pra gente seguir a partir desse ponto. Tudo muito estranho e equivocado. Porque você não emite... Primeiro que 12 minutos depois de um jogo, não há tempo suficiente para você formalizar. Não é nem a questão de tomar a decisão. Você pode tomar a decisão durante o jogo, mas existem passos numa relação profissional que você precisa seguir. Você precisa conversar, você precisa comunicar. Essa comunicação tem que vir de cima, imaginando que o Vasco tenha tomado a decisão de demitir, tá? Vamos imaginar que seja isso. Você tem que comunicar a decisão, você tem que formalizar essa saída. 12 minutos depois, o Vasco vai lá pro caneta. Tá, mas vamos em frente. Aí, depois do Emiliano dizer, não, demitiram a gente pelo Twitter. Porra, lamentável, né? O Vasco já no meio da noite, umas 9, 10 horas da noite, soltou outro comunicado dizendo, não, os dois chegaram no vestiário. Deixa eu só ler aqui para não cometer qualquer imprecisão. Os dois chegaram no vestiário pedindo demissão. O Vasco refutou o que o Ramon e o Emiliano Dias disseram depois do jogo. O Vasco falou, não, assim que acabou o jogo, no vestiário, o seu Ramon e o seu Emiliano procuraram o Cláudio Rocha, que é o gerente de futebol do Vasco, e pediram demissão. Galera, alguém está mentindo nessa história. Não tem uma terceira possibilidade aqui. Ou o Vasco demitiu, ou os dois pediram demissão. Só que o Vasco está dizendo que eles pediram. E eles estão dizendo que foram informados pelo Twitter que estavam demitidos. Alguém está mentindo nessa história. E aí tem uma batalha que é jurídica, muito provavelmente, de multa, porque nessa história ninguém quer abrir mão da multa. Quem está saindo não quer abrir mão do centavo, de qualquer centavo que tenha a receber, e quem tá, né, não está querendo pagar para o cara que eventualmente pediu demissão. E, enfim, vai se desenrolar uma batalha por aí, a não ser que todo mundo esfrie a cabeça, mude de ideia, dê um passo atrás, e numa dessa eles até continuem. O Xavi do Barcelona tinha anunciado que ia embora e já agora vai ficar. Então, eu não duvido nada, no futebol não duvido de nada, não descarto nada, não duvido de reviravoltas, mas alguém está mentindo nessa história. Alguém está mentindo nessa história. Ou é o Vasco, ou é a dupla Ramon e Emiliano Dias. E na boa, o torcedor do Vasco, vendo o fiasco que o time passou ontem, vendo tudo o que está acontecendo na temporada, ainda tem que lidar com esse tipo de situação? Porra, é demais. Ninguém pensa no torcedor do Vasco, né? Cada um olha o seu nessa hora, olha o próprio rabo nessa hora. Muito, mas muito preocupante o rumo que o Vasco está caminhando, o rumo que o Vasco está tomando nessa temporada 2024. Não se surpreendam se o desfecho do ano for com a mesma dramaticidade que foi o desfecho de 2023. A questão é como vai terminar. Em 2023 terminou com alívio. Em 2024 eu não sei. O Vasco hoje é uma SAF. O Vasco hoje pertence a um grupo que não sabe o que faz, que não sabe onde gasta o dinheiro, que não consegue trabalhar com o mínimo de previsibilidade, de organização, de planejamento. O Vasco é uma bagunça, galera. E você acha que a bagunça não se reflete em campo? O Criciúma, ontem o Bolassi acabou com o jogo, partidaça. Matheus Felipe marcando 2 gols. Você pega a janela que o Criciúma fez, uma janela muito inteligente, muito consciente para essa temporada, né? O Criciúma foi lá, trouxe Bolassi, trouxe Candelo, Mateuzinho, Trauco, trouxe o Angel, trouxe Renato Kaiser, que depois acabou saindo e retornando lá pro Fortaleza. O Criciúma montou uma janela dentro da sua realidade financeira muito inteligente por uma briga de permanência em primeira divisão, adicionando experiência, adicionando jogadores com bagagem internacional, e a tendência é essa, porque o orçamento dele é muito menor do que das potências. Porra, o Vasco gastou 120 milhões nessa janela, galera, e tomou 4 do Criciúma. 4. Quem está fazendo o melhor trabalho aqui é inegável. Nós fizemos aqui um de 0 a 10 no YouTube da TNT Sports sobre quem fez a melhor janela do futebol brasileiro. E lá, antes do campeonato começar, tecemos vários elogios na janela do Criciúma, porque é o bem feito com menos. Não adianta nada você ter um caminhão de dinheiro e não saber fazer, não saber gastar, não saber investir. O Criciúma, com muito menos, montou um elenco que provavelmente vai brigar. Não estou dizendo que o Criciúma vai para a Sul-Americana.
que ele vai pegar G8 de Libertadores. Ninguém está dizendo isso aqui, não. Ele vai brigar para não cair mesmo. Mas ele se preparou minimamente, com coerência, para essa briga que ele vai travar no Campeonato Brasileiro. Já o Vasco, não. Vamos falar do Grêmio aqui, e de Bahia e Grêmio, e da arbitragem. Primeira coisa que eu preciso falar aqui. Braulio da Silva Machado está entre os piores árbitros que temos no futebol brasileiro. Um árbitro sem critério, um árbitro que irrita jogadores em campo, um árbitro às vezes muito performático, é um dos piores que temos no futebol brasileiro. A arbitragem dele ontem, na Fonte Nova, ela é um show de horrores do início ao fim. Desde a marcação de faltas, laterais, aplicações de cartão, contagem de tempo de acréscimos, o Braulio ontem errou em praticamente tudo. E isso é importante pontuar, porque eu estou vendo uma defesa, principalmente quem torce para o Bahia, porque é normal, né, galera? Hoje o torcedor do Bahia está nessa situação. O Bahia postou o Calma Calabreso depois do jogo. Amanhã, quando ele for vítima de uma arbitragem terrível, como foi a do Braulio ontem, provavelmente ele vai ter outro tipo de postura e o torcedor vai acompanhar. Então, eu não fulanizo isso, porque eu sei que toda torcida age assim, todo clube age assim, é só na hora que se prejudica, né? Como diz o Datenão, é só no nosso, né? Só que com outra lógica aí. Então, eu tô vendo muita defesa da arbitragem do Braulio. Muita defesa não, né? Os poucos que se arriscam a defender a arbitragem do Braulio ontem usam o seguinte argumento: ele não errou em nenhum lance-chave. Verdade. Não foi um pênalti que determinou a vitória mal marcado, ou um gol em impedimento que ele não considerou e confirmou. Não foi isso. Mas a repetição de faltas inventadas ou invertidas ao longo de 90 minutos, ela distorce o jogo. Ela altera os rumos do jogo. E mais, além de provocar mudança na dinâmica do jogo, ela interfere no mental, no psicológico, no emocional dos jogadores. E o Braulio fez isso ontem, não sei se deliberadamente, eu não posso afirmar isso, eu não tenho prova nenhuma disso, mas ele fez isso ontem durante 90 minutos. E a coisa desanda de vez na falta do Everton Ribeiro em cima do Soteldo, claríssima, escandalosa, que ele não marca no finalzinho do primeiro tempo. E aí quase sai o gol do Tassiano, para completar a cagada total da não marcação da falta. E aí no segundo tempo, mesmo Everton Ribeiro faz uma falta claríssima para cartão amarelo do jogador do Grêmio, que ele ignora. E o assistente tem que chamar e tem que alertar. Aí ele vai lá, marca a falta e dá o cartão amarelo. Fora várias outras. Várias outras. O jogo inteiro. 7, 8 cartões amarelos por reclamação. Você já viu isso? É normal um negócio desse? Final do jogo, era para ele dar uns 11 de acréscimo. Ele dá 6. Irrita todo mundo. Claro que irrita. E aí, o Renato, depois do lance da expulsão do Diego Costa do banco, porque isso aqui é um escândalo, isso aqui, em termos legais, e eu sou um defensor da legalidade, do devido processo, das normas, vocês sabem que eu sou chato com isso, chato, até demais. Isso aqui é um escândalo. O Diego Costa teria falado alguma coisa ali no banco, teria ali proferido alguma ofensa, algum xingamento ali contra a arbitragem. O seu Jailson Macedo Freitas, que é presidente da Federação Baiana de Futebol, estava ali, sabe-se lá por qual motivo, e apontou: ih, o Diego Costa xingou, expulsa ele. O Braulio vai lá e expulsa. E o seu Jailson não estava na escala de arbitragem do jogo de ontem. Ele não fazia parte da lista de profissionais escalados para trabalhar no jogo de ontem. Nem como árbitro, nem como assistente, nem como quarto árbitro, nem como assessor, nem como delegado, nem como VAR, nem como nada. Ele não fazia parte da escala do jogo. Por que ele estava ali? O questionamento do Renato Gaúcho pós-jogo é corretíssimo. O Renato está coberto de razão. O Diego Costa pode ter falado? Pode. Ele pode ter dado motivo para a expulsão? Pode. O que não pode é alguém que não pertence ao quadro de arbitragem escalado para aquela noite interferir nisso. Isso é um absurdo. O Renato deu um exemplo muito feliz. Muito feliz. É a mesma coisa que na Arena, o Voaden, que é o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, o Voaden não escalado para um jogo do Grêmio, é a mesma coisa, ele tá ali, buzinando o quarto árbitro e expulsa o cara ali do outro time que xingou. Isso é um escândalo do ponto de vista legal, do ponto de vista do procedimento, das normas do jogo. Isso é uma barbaridade, gente.
O Renato tem 1000%, 10.000% de razão em reclamar disso. É óbvio que tem fora as outras reclamações que ele fez, e eu concordo, sobre o comportamento da arbitragem do seu Braulio da Silva Machado durante o jogo. Deprimente, deplorável. Errou em praticamente tudo durante 90 minutos. O erro é humano. O centroavante erra, o goleiro falha. Aliás, boa partida do Rafael Cabral ontem, hein? Não fosse ele, o Grêmio poderia ter perdido por mais. O Grêmio não fez um bom jogo, definitivamente. O Grêmio criou pouquíssimo. A derrota do Grêmio, ela não é obrigatoriamente uma obra da arbitragem. Não, não é. Não é. Mas a arbitragem atrapalhou demais o andamento do jogo e os dois times. Porque irritou os jogadores do Bahia também. Imagina você estar lá 90 minutos, cara, e tem alguém errando sistematicamente o jogo todo. Com uma falta de critério brutal. O que era falta aqui, daqui a 5 minutos o mesmo lance não era. Cara, não tem como você desenvolver o teu trabalho em paz. Eu entendo que o jogador brasileiro reclama muito. Tem excessos, claro que tem excessos demais aqui. Tem uma cultura muito do choro, da reclamação, da revolta, do desrespeito, do dedo na cara. Tem, o jogador não ajuda. Mas ontem, quem gerou tudo aquilo foi a arbitragem do Braulio da Silva Machado. Ele tensionou o ambiente do jogo desde o primeiro minuto. E aí não há controle emocional que resista. Não tem como. É impossível. É impossível o jogo seguir numa linha de normalidade quando tem um árbitro tomando decisões estapafúrdias dentro de campo o tempo inteiro. Foi o jogo todo, amigo, o jogo todo. Então ontem, o que a gente viu é um escândalo. Acho que a CBF precisa se posicionar, a comissão de arbitragem precisa se posicionar. O que o Jailson estava fazendo ali? E isso só piora, isso fede muito, isso não cheira bem, quando a CBF faz o que fez no fim da noite, alterando o status, a função do Jailson no quadro de árbitros, no quadro de profissionais da CBF, no quadro de colaboradores da CBF. Porque você vai lá no site da CBF e consegue pegar a ficha de cada um. Cada um. Tem tudo lá. Árbitros, assistentes, VAR, delegado, assessores, tem tudo lá. Você pega lá data de nascimento, a profissão, a função que ele exerce e os jogos dos quais ele participou. Ano a ano. Tem tudo detalhado no site da CBF. Até o final do jogo de ontem, eu vou colocar esse print aí. Até o final do jogo de ontem, constava no site oficial da CBF a função do seu Jailson Macedo Freitas de assessor, ok? Assessor. Inclusive, função que ele está escalado para exercer em Ponta Grossa, terça-feira, do jogo do Operário contra o Grêmio na Copa do Brasil. Lá ele está escalado, bonitinho, tá no site, tá aí, ó. Ele vai ser assessor do jogo, ele vai trabalhar no jogo. Ontem ele não constava na lista, ele não tinha que estar ali. Só que aí, espertamente, talvez, um descuido, talvez, um hacker, talvez, a CBF vai ter que explicar. Porque logo depois do jogo, a CBF altera a função dele de assessor para delegado local. Com qual objetivo? Foi um acidente? Foi um descuido de alguém que cuida do site da CBF? Ou foi uma tentativa de justificar o injustificável que ocorreu ontem? A presença dele indevida no campo de jogo ontem em Salvador. A CBF precisa explicar. Isso aqui está fedendo. Isso aqui não está cheirando bem. A CBF precisa se posicionar. O seu Edinaldo precisa se posicionar. Seu Edinaldo, inclusive, é ex-presidente da Federação Baiana de Futebol. Precisa se explicar. Ninguém vai falar nada? Vão todos continuar em silêncio? Foi uma normal alteração? Acontece. Mudou. De repente, mudou. Tivemos a vontade, vamos mudar. Daqui a pouco eles vão botar. Amanhã eles mudam de novo. Aí o Jailson vai virar o quê? Atacante? Vai lá, muda. Você vai mudando assim. Poder mudar também a função do Edinaldo de presidente para secretário, delegado do jogo. Vai lá e muda. Assim, sem critério nenhum. Tá fedendo isso aqui, hein? CBF, tá cheirando mal. No momento em que paira sobre o futebol brasileiro uma enorme desconfiança em função das falas do John Textor, dos supostos indícios do John Textor, inclusive o Renato cita isso ontem, isso vai ganhando volume, isso vai ganhando grandes proporções. E a CBF não está pronta. Isso aqui é a prova de que a CBF não está pronta para lidar com os questionamentos que estão sendo feitos sobre eventuais faltas de lisura do processo, sobre os eventuais problemas éticos que temos no futebol brasileiro. A CBF não está pronta para lidar com isso. A CBF não está pronta para lidar com a arbitragem.
A CBF não está pronta para lidar com a preparação dos árbitros. A CBF não está pronta para nada. A CBF é uma bagunça. Edinaldo Rodrigues é uma figura caricata. Edinaldo Rodrigues, como presidente da CBF, é uma figura tosca. Eu me envergonho de ver a figura do Edinaldo Rodrigues como presidente de uma confederação brasileira de futebol. Esse é o cara que responde pelo futebol brasileiro. Eu me envergonho, com todo respeito. Vai ser isso aqui, então? Nós vamos normalizar isso? CBF vai lá, troca, o cara vai lá, interfere, não era pra estar ali, mas tá, e dane-se, e fica por isso mesmo? É assim, CBF, que você quer tocar o produto? Vocês vão ver os comentários do vídeo aqui, o Textor tem razão, bem que o Textor avisou, até agora não tem nada aprovado. Até agora, tudo tá aí no campo da suspeita, da investigação, do indício. Mas quando você coloca a suspeita e quando você tem uma entidade que não faz nada para mudar isso e só reforça as suspeitas e só dá margem para a gente sentir mais cheiro de merda, dá nisso aí. Parabéns, CBF. É o seu produto, o Campeonato Brasileiro, que vocês estão tentando vender aí de 2025 em diante. Vocês têm que vender para o mundo, não é só para o Brasil, não, é para o mundo. Quanto menos credibilidade, menos valor tem o produto. Menos força tem o produto, menos relevância, menos interesse, menos valor. Menor ele vai custar, mais baixo vai ser o preço. É isso que vocês querem? Tá tudo bem. Continuem caminhando pro abismo. O abismo vai engolir vocês. Like no vídeo se você ficou até o final. Bom domingo, juízo. Só para não esquecer. Sobre o gesto do Renato de tirar os jogadores de campo. Óbvio que numa condição normal você não vai aceitar um negócio desse. Não é recomendável. Não faz sentido você abandonar o teu time em campo. Não tinha reserva. Só ficou o médico, porque sem médico não pode ter jogo. Só ficou o médico do Grêmio. É bizarro? É bizarro. Olhando o que foi o jogo, olhando o que foi a noite de ontem, na boa, e eu vejo que tudo na vida tem nuances. A vida não é só tudo preto e tudo branco. Tem o cinza, galera. Você precisa ver. Existem situações que fogem aqui de uma regrinha A, de uma regrinha B. Eu entendo o que o Renato fez ontem. Não aprovo, não acho recomendável, não pode virar moda, não pode ser padrão, não pode todo mundo repetir. Mas eu entendo. A situação está descambando do futebol brasileiro, está passando do ponto, do nível de tolerância, do nível de aceitação. Não dá. O futebol profissional de tanta exigência ainda tem que conviver com o seu Braulio da Silva Machado fazendo o que fez ontem, pô. Não dá. Não bato palma, não aplaudo, não é para fazer toda hora, mas tem horas que transborda. E acho que foi isso que aconteceu com o Renato ontem. Transbordou. E aqui está um cara que é muito crítico ao Renato Gaúcho. Talvez um dos canais aqui que sejam mais duros com o Renato, com algumas decisões que toma, com algumas falas que profere. Eu entendo o que aconteceu ontem. Apesar de não achar correto, mas entendo. Like no vídeo se você ficou até o final. Agora sim, bom domingo, juízo e tchau.